Fala galera, vamos começar um podcast Sal e Luz, mais uma edição, e hoje a gente trouxe um convidado internacionalmente. Ele é muito famoso, foi muito difícil a gente conseguir uma vaga, mas ele disse assim, não, vou estar disponível lá para vocês. A gente trouxe hoje o nosso amigo cantor, conferencista, ministrante da palavra, Eliton Silva. Boa noite, gente. Paz do Senhor para todo mundo. Eu não sou tudo isso, não. Vamos com calma. Bondade de Jesus sobre as nossas vidas, né? Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Um pouco nervoso, né? No começo a gente fica aí mais nervoso. Mas estou muito feliz em estar aqui. Eu acredito que será uma noite extraordinária. Amém. Hoje na mesa do podcast a gente também tem a nosso ilustre convidado, o irmão Daniel. Deixa a sua palavra, irmão Daniel. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estar aqui novamente. Mesmo às vezes ficando atrás das câmeras ali lá na mesa de som. Hoje pedi para ficar aqui. Hoje o Daniel vai participar com a gente da mesa. O Daniel fica nos bastidores cuidando do som. E hoje a gente vai fazer um podcast muito especial. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é disponibilidade para o reino. Quando eu e o Elton conversamos, a gente sempre cai no mesmo assunto, que é seja disponível para o reino. Eu vou começar esse podcast perguntando para o Elton, para a gente começar essa mesa de bate-papo. Elton, o que é uma pessoa ser disponível para o reino? Olha, eu acredito que estar disponível, né, é um dos grandes segredos, porque alguns anos atrás, na busca pelo viver o propósito, que todos nós temos um propósito de vida, eu comecei a servir de várias maneiras, né? Servir na porta, servir no data show, ir lá. E conversando com um pastor amigo meu, pastor Danilo Andrade, ele disse, Eliton, como foi a frase exatamente? A prontidão, o chamado é evidenciado pela prontidão. O chamado é evidenciado pela prontidão, isso mesmo. Então, fez todo sentido pra mim, assim, sabe? Eu comecei a ver que algumas coisas não faziam, não eram de acordo ali com o que eu... Exemplo, né? Vou exemplificar para ser mais fácil. Eu gosto muito de conversar, né? Ficar na porta conversando com os irmãos enquanto o culto está começando não estava dando muito certo, né? Isso daí já dá para saber. Pegar a ceia, né? Final. André e o Alex sempre pegavam a ceia, eu levava também com eles. Era muito perigoso eu derramar, eu bater, isso era muito comum de acontecer. Então, são coisas que a gente aprende que algumas coisas ali não são uma função que combine com a gente, né? Então, eu acredito que estar disponível é o grande mistério, assim. Exemplo, eu estava cantando no culto de terça, na última terça que tivemos, eu cheguei, confesso, cansado, assim, sabe? Eu trabalho até às 7 e tal, a gente chega cansado. No que eu cheguei no culto, o Espírito Santo moveu meu coração para falar algo. A gente começou a ministrar naquele culto e a gente já chamou o povo para frente para orar. E alguém olha e fica assustado. Como é que tu faz tudo isso? Não, eu não faço. Nem eu sabia que ia ser tudo aquilo ali. Que pessoas iam ser tocadas, que pessoas iam ser alcançadas. Eu só estava disponível. Eu acredito que esse tenha sido nosso tema nos últimos tempos, eu e a Thay, quando a gente conversa, estar disponível. Depois que, bem mais do que descobrir o seu chamado, esteja disponível. E você vai viver coisas extraordinárias. Às vezes as pessoas acham que estar disponível para o reino, disponível para o ministério, disponível para a igreja... As pessoas acham que, principalmente, eu vou ter que deixar muita coisa para trás. E às vezes a gente se apega nisso e esquece de viver o extraordinário com Deus.
Só porque eu queria perguntar pra ti algo assim que eu acho muito interessante. Se eu fosse falar sobre isso, eu teria muita história pra contar. Se você olhar hoje pra trás, toda essa trajetória que tu passou até aqui, tu acha assim que tu diria assim, não valeu a pena. Não valeu nada a pena eu ter deixado toda a minha vida, sabe, pra seguir esse Jesus e estar totalmente 100% disponível. Porque é como tu falou, às vezes a gente tá no culto, a gente tá cansado. Às vezes a gente chega, trabalha uma terça-feira toda e você tem que chegar no culto, tem que ministrar, você tem que cantar, você tem que estar lá pronto pra servir. E você olha assim, poxa, eu poderia ter ficado em casa. Mas aquela disponibilidade que você tem, as pessoas olham pra você e às vezes as pessoas são abençoadas através daquilo que tu carrega, que é Jesus. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena ou você diria, não valeu a pena? Vale muito a pena. Porque assim, o fato de a gente estar disponível para Deus, em qualquer que seja a área, né? Você pode mudar a vida de uma pessoa. Eu recebi uma ligação um dia, eu estava muito cansado naquele dia. Porque talvez esse seja o nosso tema, né? Cansaço, ansiedade, tudo é correndo, tudo é ligeiro, tudo acontece. Quando a gente vê a segunda e depois é sexta e acabou e é segunda. Eu recebo uma ligação. E naquele dia a ligação falhou, eu saí do meu quarto e voltei, enfim. Consegui ligar pelo número, não pelo WhatsApp, né? E a pessoa me ligou chorando, pedindo para eu orar por telefone. Só que era um dia que eu não tinha orado, era um dia que eu não tinha me preparado, era um dia que eu não tinha botado terno, não tinha botado gravata, eu não tinha feito nada disso. Eu só estava ali. E eu pensei, sinceramente, Deus está de brincadeira comigo, né? Porque logo hoje eu tô muito cansado. Tinha acontecido um problema sério no serviço. Eu estava muito me sentindo fraco, sabe? Impotente com algumas coisas que tinham acontecido. E quando eu orei por essa pessoa, o Espírito Santo moveu a gente a orar por algumas coisas. E ela contou, Elton, eu estou bastante enferma. O diagnóstico, ele é incurável. Não tem como. E eu orei. Fiz a minha parte, que eu entendia que ela tinha me pedido e eu entendia que era aquilo para fazer naquele momento. No dia seguinte eu estou no serviço de novo, ainda resolvendo o problema do dia anterior, naquela preocupação. Quando eu recebo a ligação dela, ela disse, eu preciso falar contigo. Eu disse, calma, eu estou no serviço, agora não dá. Pensei, vai pedir oração de novo? Imaginei que fosse isso. Tô aqui no hospital. Eu disse, tá. Passou mal de novo? Agora? O que eu vou fazer, Jesus? Eu ainda pensando. Sabe quando você tá totalmente desligado? Porque para você foi só uma oração. E quando eu recebo no final do dia a ligação dela, de certo, eu dei entrada no hospital porque eu passei mal logo seguido depois da oração. Só que os médicos começaram a fazer uma bateria de exames em mim, para me enviar para Floripa na semana seguinte, porque o diagnóstico realmente não tinha cura. Eles não acharam a doença que eu tinha. Isso daí é forte. E é uma doença, ela na época falou, era lúpus, uma doença incurável. Sim. Só que para mim era só uma oração. Quantas pessoas... Esses dias eu estava ministrando em outro lugar, falei a respeito de... Às vezes eu falo de carteira de motorista, que é uma coisa que eu passei... Pessoas têm falado, Elton, voltei a dirigir porque tu ministrou aquele dia. Esses dias falei a respeito de voltar a estudar. Uma coisa que Deus me moveu no dia. Que Deus vai te impulsionar, você vai voltar a ministrar. Alguém me mandou mensagem depois, né? Elton, eu estava naquele culto, eu faltei a aula naquele dia, eu queria desistir, mas agora eu comecei a faculdade de novo. E assim, muitas das vezes eu fico assustado porque... A gente consegue ver ainda, eu acredito que 50% do que acontece. Né? Até porque se a gente visse mais, talvez a gente se acharia. Talvez a gente se acharia. Mas aquilo que Deus faz a gente enxergar, aquilo que Deus faz a gente ver, é tão maravilhoso, é tão extraordinário. Porque para a gente é só uma oração. Para a gente é só uma palavra. Esses dias eu falei a respeito de sentenças
sentenças judiciais em Sara. E era uma palavra firme que Deus tinha me direcionado na hora. E eu falei, dias depois eu fiquei sabendo que uma pessoa que estava no culto havia um mandado de busca, tinha cometido algumas coisas ilícitas, foi pego pela polícia. Então, eu só abri a boca. Conectado com Cristo, né, obviamente, e é só abrir a boca e deixar Ele nos usar. É isso, eu acho fantástico, porque hoje eu consigo entender isso. As pessoas chegam, Deus te usa, Deus isso, Deus aquilo. E eu disse, realmente, é bondade dele. Tem que bater aqui, mas tem que ir para lá. Porque é de lá que vem. Antigamente eu dizia, não, mas não é tanto assim. Não, realmente, é misericórdia dele. Realmente Deus me deu uma voz. Realmente Deus me deu uma série de coisas. Só que eu preciso entender que tudo isso que ele me deu é para que o nome dele seja glorificado. Então isso eu amo falar sobre isso. Ô, Eliton, tu falou ali de deixar Deus te usar, né? Isso. Como é que é, tipo, quando tu vai pra... Deus te usa, Deus fala. Tu fala pra pessoa... Deus pede pra tu chamar a pessoa e falar alguma coisa, mas tu tu não se pergunta o porquê disso? Também. Eu falei com o Giblair quinta-feira passada. Nós jantamos junto lá na igreja que a gente estava, e a gente estava falando porque Deus também havia usado ele de forma profética, e a gente estava querendo entender como que é essa voz, né? Como que é esse falar de Deus com a gente, né? Como isso é muito novo, tanto para mim quanto para ele, nós estávamos conversando. E a segunda coisa era as dúvidas que vêm. E eu acredito que assim como vocês, eu e muitos outros jovens fazem algumas provas com Deus, né? Eu estou no culto, eu faço uma prova com Deus. Não, Deus, se for fulano, vai lá. Enfim, e Deus faz. Eu acho tão, mas eu sou maluco, né? Claro, eu sou maluco, isso é fato. Mas assim, Deus é mais maluco que a gente. Deus ainda escuta o nosso pedido. Eu acho que muitas das vezes Deus faz para trabalhar em nós, sabe? Eu vivi uma experiência com a tua mãe também, Thay. Eu tô num culto. O culto não era nem culto, era reunião de obreiro. Último culto última reunião de obreiro que o pastor Fabiano fez. Ele convidou a gente para cantar, eu e a Jelly fomos, enfim. Aí a Jelly disse, tu vai com calma, hoje é só reunião de obreiro. Canta um hino, 2 hinos. Só que uma presença de Deus me invadiu. E era uma segunda-feira, um dia aleatório. E a gente disse, não, vamos cantar 2, 3 hinos aqui, vamos fugir. Não vamos ficar nos assuntos burocráticos, eu até não queria ficar em todos os assuntos e tal. E Deus foi me impulsionando a falar algo de Deus para sua mãe. E eu disse, não, Deus, hoje é só reunião de obreiro. Calma, não precisa hoje. Podia ser num culto. Né? Sabe? E por isso a gente precisa estar disponível, né? Eu disse, Jesus, e agora? Eu não vou, não é comigo. Será que eu tenho que ir? Sabe, essas dúvidas que tu perguntou. A gente faz muito isso. Porque a gente precisa entender que uma palavra de Deus para alguém pode salvar, pode tirar ela do abismo. Mas uma palavra errada também pode causar danos terríveis. Dizer que Deus mandou quando Deus nunca mandou. E às vezes Deus diz não pra gente. Então eu tenho pavor em alguns momentos. Meu Deus, eu preciso ser muito fiel ao que Deus manda. Uma coisa é eu contar uma piada, uma coisa é eu contar uma coisa, uma história, aumentar uma história, diminuir uma história, aqui que a gente está conversando. Outra coisa é eu falar das coisas de Deus. Quando eu estou nesse dia, começou ali o abraço e tal, aperta a mão, pá. Eu disse, vamos sair aqui pelo ladinho. Quando a gente saiu, eu não sei o que deu, eu não lembro. Só que quando chegou no corredor do lado onde a sua mãe estava, ela parou na minha frente. E o corredor ficou parado. Era pra ser, né? Eu olhei pra ela, eu disse, olha,
Só que parecia só uma canção. Parecia só um trecho de uma canção. E quando eu abri a boca, o Espírito Santo me moveu a falar mais coisas. E ainda deu data. Eu disse, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu saí dali atribulado. Eu disse, pronto, agora acabou-se. Agora eu tô lascado, eu pensei. E dias depois eu recebo uma mensagem dela, uma fala dela, de que Deus fez. Ela chegou maravilhada em casa aquele dia. Porque não é eu. Talvez eu estava falando com mais pessoas ali para ministrar isso na vida dela, mas alguém ficou na dúvida, assim como eu fico em outras vezes. Eu estou num culto e Deus mandou me dar um abraço numa pessoa. E eu disse, Deus, eu não vou, é uma mulher, estava lá no meio. Tem toda uma série de coisas. Eu estou lá no púlpito, eu sou grandão, tem que ter todo um preparamento, eu digo assim, né? Aí tá, eu tô ali, daqui a pouco, Deus, manda alguém. Eu lembro, naquele dia a Sônia saiu do lado dela e foi em prantos dar um abraço em quem Deus havia mandado. Aí eu já estava me sentindo gigante. Porque o ambiente do culto, Deus vai falando comigo, com o outro, e Deus vai trabalhando isso em nós, né? E vou deixar vocês fazerem mais perguntas, senão a gente... Eu acho interessante, vamos comentar aqui já sobre esse assunto. Eu não sei se tu te lembra no congresso do Círculo de Oração Feminino, o último que teve agora aqui na igreja, na Assembleia. E faz algum tempo que Deus vem falando comigo a respeito de dom, sobre profecia, sobre essa questão. E às vezes a gente fica meio inseguro, é normal. É igual quando a gente é batizado com o Espírito Santo e a gente pensa, mas será que é o Espírito, será que é da carne? Existe essa guerra, só que daí vem a questão de tu estar disponível. Tá disponível, tu tá ali, Deus quer fazer. Basta tu estar disponível. E naquele culto, não sei se tu te lembra que tu começou a cantar, Deus começou a te usar, e tu queria dar um abraço numa pessoa que estava ali, mas naquele momento ele não tinha como. Daí tu olhou pra mim e disse assim, Thay, vai e abraça. Lembra? A moça estava sentada na frente e eu levantei, tu viu que eu estava ali e estava disponível para aquele momento. E eu levantei e eu fui abraçar ela como tu pediu, mas quando eu abracei ela, foi diferente. Deus parece que desceu assim. Quando eu vi a gente estava no mistério, eu comecei a falar em mistério e entreguei algo para ela que era realmente de Deus para a vida dela. E daí ali eu entendi. 2 pessoas disponíveis, 3. As pessoas precisam estar disponíveis no momento. Eu acredito muito nisso, porque assim, ó, muitas das vezes a Esther do Jackson, Deus usa muito ela também, num abraço. Aquela, sim. Eu acho lindo, é um dom porque que a gente tem. precisa desmistificar, eu acho que esse é o termo correto, que ser usado por Deus é pegar microfone na mão e pregar e cantar. Mas não é só isso. Isso é um dos chamados. Quando a gente entender que um abraço, uma palavra, uma postagem, eu já vivi uma experiência de uma postagem que foi resposta de Deus. Eu estava 6:30 da tarde orando, pedindo socorro dentro do quarto. Eu recebi uma mensagem, um cartazinho, um banner, e aquela cartazinho era a resposta. Na segunda-feira eu fui no serviço, eu disse, irmã, você me mandou uma mensagem e tal. Ela disse, não, Elito, eu não te mandei. Eu disse, não, mandou. Gente, até hoje eu não sei explicar, saiu do celular dela, mas não está no celular dela. E Deus falou comigo através dela. Incrível, né? Então, assim, a gente precisa entender que em qualquer momento a gente precisa estar disponível. E eu que sou cheio de 9 horas para alguma coisa, às vezes eu fico, mas será? Será que é hoje? Será que... Não, calma. E aquele dia é isso. E Deus tem sempre me movido a pedir por pessoas, né, no ambiente do culto para serem usadas, porque eu sei que Deus me usa, mas eu também consigo ter a graça ou o olhar de reconhecer que tem mais pessoas ali que Deus também usa. E que nós não somos concorrentes, nós somos aliados. Sim. Então, no ambiente do culto, muitas das vezes, né, quem já viu ministrando, vai ver eu pedindo para um ou outro tá abraçando. E quantas pessoas já foram usadas por Deus? Quantas pessoas... a profecia não estava na minha boca. Uhum. A profecia estava na tua boca. Por quê? Porque você abriu a boca e deixou o Espírito Santo te mover. Então, isso é mais doido ainda, assim, sabe? Eu fico maravilhado com tudo isso.
Eu fico pensando, imaginando se naquele momento eu não estivesse disponível, né? Como Deus queria usar naquele momento para falar com ela. Deixa eu só contextualizar para o pessoal que vai nos assistir, nos ouvir, enfim. São mais de 15 anos afastado da igreja. Quando alguém decide botar o pé na igreja num dia, Deus precisa falar com alguém naquele dia. Uhum. Deus precisava que alguém estivesse muito bem alinhado, porque, olha, faz anos que essa pessoa que Deus falou nesse dia não pisava, era muito tempo. Então nós não podíamos perder tempo. Claro, eu digo nós, não porque nós vimos isso com os olhos naturais, porque na verdade eu nem notei naquele dia. O Espírito Santo, o próprio Deus que conhece a todos, Sim. sabia quem estava no ambiente do culto. Uhum. E a gente precisa se atentar a isso. Às vezes é um dia, é a hora que Deus precisa falar naquele momento. Porque talvez a alma de alguém vai se perder lá na frente. E por causa de um culto, por causa de uma situação, hoje essa pessoa está lutando para conseguir vencer. Uhum. E é um processo, e eu acho extremamente natural quando alguém chega para mim e pergunta, diz, calma, é com calma. Foram mais de 15 anos afastado. Muitas maldições foram abertas, muitas situações foram vividas. Não é assim. O toque de Deus ele é profundo, imediato, só que o trabalhar dele muitas das vezes é ao longo do tempo, é processo. Não adianta a gente dizer que tocou aqui, tá tudo santo, perfeito, canonizado e vamos embora. Não, é diferente. Eu fico pensando sobre esse assunto que a gente estava falando. Se eu não estivesse disponível no culto, se o Wellington não tivesse, se ele fosse lá só cantar, mas ele não tivesse disponível para ser, tipo assim, um canal de bênção sobre a vida de alguém. Eu me vejo hoje e eu me cobro bastante em questão dos adolescentes. É uma geração que está vindo. E eles precisam de pessoas disponíveis para cuidar deles. Eu e o Lobão, a gente conversa muito sobre isso. Eles precisam de pessoas disponíveis para ir lá cuidar, ensinar, mostrar o caminho. E muitas vezes a Jânia me puxa a orelha. Os adolescentes estão com saudade de ti. Sim. E eu penso assim, poxa, eu preciso estar disponível para Deus trabalhar na minha vida para que eles entendam esse caminho, sabe? Eu queria perguntar para ti, assim, qual foi o momento que tu entendeu que tu já estava disponível? Não tem como tu voltar atrás. Porque às vezes a gente pensa, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas tem momento que a gente olha e diz assim, não tem mais como eu voltar, sabe? Eu já tô tão pego por Deus, aquela frase que a gente fala, que não tem mais como eu voltar. Pro mundo a gente não presta mais. Tu já percebeu isso? Eu não sei te dizer exatamente, mas... Às vezes é tão natural que a gente não percebe, né? Porque eu tenho a sensação que até ontem eu estava pedindo para Deus me direcionar qual era o chamado. Hoje flui, né? Mas assim, faz pelo menos 7 anos que eu comecei... Eu acho que faz uns 7 anos, tá? E sabe por quê? Passa tempo, né? E a gente acha que não, mas... Sim. Eu trabalhava... Acho que começou lá. Há 7 anos atrás eu trabalhava no mercado. De segunda a sábado. E domingo de manhã. E eu sentava com o pastor Alex, que era quem né? Ele e a Andréia discipularam muito eu, assim, falar, me orientaram muito. E nunca, as pessoas não entendiam, mas eu ia para casa dele para ouvir, para alinhar, para ajustar, porque eu sempre fui uma pessoa criativa, conversadeira, tem uma série de tudo muito espalhafatoso, mas sobre o chamado, Deus usou muito a vida deles para alinhar tudo aquilo que Deus tinha na minha vida. E eu chegava para ele, eu dizia, nessa época, a Andréia me chamou para ser regente dos jovens. Eu lembro. Uns 7 anos atrás. E ela me colocou de líder de oração. Isso. Na mesma época. Começou ali, né? Foi ali. Foi profético. Sim. Foi um cargo profético para as nossas vidas. E naquele dia, quando começou, eu falava para mim, né? Eu não vou dar conta, porque eu trabalho até as 8h30. E pensa num ano que eu vi Deus me aperfeiçoando, me chamando. Porque até então eu cantava muito raramente, mas eu chegava... queria estar disponível sempre. Isso.
Entendi. E eu chegava ali na frente, eu dizia, não, agora eu preciso... Eu não, às vezes não sabia nem entrar no playback direito, né? Só que eu estava na regência, então eu precisava saber, eu concordava. Não, vamos fazer, é isso aí. Pega essa voz, pega isso aí. E eu não sabia do que eu estava fazendo. E aquele ano foi um ano de aperfeiçoamento. Final daquele processo, eu fui ameaçado de morte por um colega meu da época. Um testemunho lindo que depois de 7 anos eu encontrei ele, aceitou Jesus, foi preso nesse processo, mas hoje está com a vida transformada. Mas naquela época ele me ameaçava. E ameaçava com arma, ia no serviço. Só que eu gostava muito do serviço. Só que eu gostava muito também de fazer a obra de Deus. E eu sentava com o Alex e eu dizia, Deus precisa abrir uma porta de emprego para mim, para me abençoar. Porque eu quero estar disponível, só que eu não consigo. Porque eu toda a vida eu chego atrasado, toda a vida nunca chego no horário, toda a vida... A ânsia que o Igor fala muito sobre isso, por causa da barbearia, né? Ele não consegue estar. Eu entendo perfeitamente, porque eu tinha essa mesma agonia. Queria estar no ambiente, queria estar no culto, queria estar nas coisas, mas chegava 8h30, 9h, moído. Tinha caminhado o dia todo, andado para um lado, andado para o outro. E quando eu comecei isso, um dia ele disse, Hélito, se você não aprender a servir com pouco tempo que você tem, você nunca vai servir quando te sobrar tempo. É verdade. Gente, aquilo ali foi uma escola para mim. Aí eu aprendi a não dar mais desculpa. Então era 8h30, 8h40, eu chegava correndo, camisa, né? Como era uma camisa branca, às vezes botava só uma outra por cima. Era tudo correndo, mas eu estava sempre aqui no culto. Chegando tarde, às vezes pedia para eles botar os jovens a cantar mais perto da palavra, para poder eu conseguir chegar e reger ainda. Sim. E às vezes eu chegava já no corredor, os jovens chegando, chamando na frente, eu já corria e regia bem doido. Então, esse foi tempo de muita escola. Então, a partir dali, o meu serviço no ano seguinte foi mudado. Aí eu já não trabalhei mais aonde eu queria. Né? São processos. Isso. Eu acho muito interessante falar, porque 2 anos depois desse tempo no mercado, eu disse, Deus, eu acho que agora eu já mostrei que eu posso fazer a obra de Deus e não botar desculpa no serviço, né? E pedir para Deus no serviço que me desse disponibilidade. Eu fiz uma prova, um seletivo, eu tirei 2,6. Nossa. 2,5 era eliminado. Meu Deus. Passou no... Sabe o que é Deus? Vocês não vão Deus acreditar. na É vida Deus, dele, é Deus. Eu fiz essa prova, fiz esse 2,6. Tinha 7 candidatos. Eu penso que qualquer pessoa nessa prova foi melhor do que eu. Passou dezembro, passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, véspera do acampamento. Eu já estava em casa tribulando. Pai e a mãe já estavam cobrando, porque já estava muito tempo sem trabalhar. E eu disse, Deus, era uma quinta-feira, o ensaio era na quinta ainda. Deus, tu não me ouviu, né? Tinha feito uma carta para Deus em dezembro, pedindo um serviço, para eu passar nessa prova, para ganhar esse serviço. E chegou naquele ano, fevereiro, finalzinho, né? Eu disse, Deus, tu não me ouviu, tal. Vim para o ensaio de jovens, cantei. O pai sentou comigo e disse, olha, segunda, ou melhor, quarta, hora que vocês voltarem do acampamento, você é obrigado a arrumar um serviço, tá? Eu disse, agora o negócio enfeiou pro meu lado. E tá, sexta-feira eu recebo o telefone da vice-prefeita, da cidade na época, e ela mandou uma mensagem, ligou para mim e disse, Hélito, preciso que tu apareça aqui quarta-feira. Eu disse, o quê? O que aconteceu? Eu nem lembrava mais. Ela disse, a gente teve que dar tempo, 1 mês, para as outras pessoas serem chamadas e elas poderem aparecer. Ninguém apareceu. Nossa. Quarta-feira você aparece aqui e você já vai começar a trabalhar. Quarta-feira eu fui. Cheguei na quarta-feira, faceiro, eu fui no acampamento assim, pensa numa alegria que eu fui nesse acampamento. Porque Deus tinha feito aquilo que eu tinha pedido. E por isso que eu digo que a partir dali eu comecei a ver que eu não mandava mais no meu serviço, eu não mandava... Não mando nada.
não mando nada na minha vida, né? Mas a partir dali eu comecei a ver. Quando eu cheguei na quarta-feira, na frente da secretária social, na época, e a vice-prefeita, ela falou, você vai começar já amanhã, não tem tempo, não dá tempo de você fazer curso, nada. Você vai fazer o coral com as crianças, e você vai fazer isso, tal. Eu disse, tá, é isso. Ela olhou bem pra mim e disse, sério, no final das contas, a tua função aqui dentro vai ser mostrar Deus para essas crianças. Eu disse, Deus... Que Deus não tinha ouvido tua oração. Deus escuta a nossa oração. Deus escuta perfeitamente Incrível. a nossa oração. E ali eu fiquei por 4 anos, até receber de Deus essa orientação para ir para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar é mais milagre, eu nem votei em mim, Deus me colocou lá. Enfim, mas isso é para outra hora, outro momento. Que a gente vai continuar falando. O Eri, tu falou de estar disponível para Deus, né? Sim. Isso. Antes, quando eu ficava sentado lá na igreja, eu sempre queria fazer alguma coisa. Sempre. Poxa, ninguém me chama para fazer parte de alguma coisa, fico lá sentado. E hoje, como a gente tá com muitos projetos, né? Bastante. Daí, até um rapaz, o William me perguntou, poxa, como tu vai arrumar tempo para tanto projeto assim? Tu tá cheio. E eu entendo que isso, tipo, ó, eu sempre tenho que arrumar um espacinho porque eu estou disponível para Deus. Eu aprendi isso. Eu anotei essa frase hoje que eu tava vendo sobre esse tema. Deus procura uma geração disponível para Ele. Porque a gente encontra uma geração disponível para tanta coisa. Para tantos momentos, para tantas pessoas. Para tantas coisas, vamos dizer assim, que às vezes, na maioria das vezes, são coisas fúteis, né? Mas quando Deus encontra uma pessoa disponível para Ele, eu olho para a vida do Lobão e eu vejo isso claramente, assim. Sim. Hoje a gente tem bastante coisa para fazer na igreja. E o Hélio tava contando sobre a questão do serviço. E eu acho isso muito interessante. Tá com quantos anos, Hélio? 30 anos. Eu tenho 27. A gente ainda não casou. Né? Bondade de Deus. Isso. Jonadab tá rindo. Mas eu quero dizer assim, ó. Eu encontro muitas pessoas. Depois que eu casar, eu vou servir. Depois que eu conseguir um emprego, eu vou servir. E é o que tu falou. E é o que o pastor Alex falou pra ti. Eu lembro dessa história. Se tu não servir a Deus agora, tu não vai servir depois de casar. Tu não vai servir depois que tu conseguir o emprego dos sonhos, depois que tu fazer a faculdade. Eu fico pensando assim, ó. Quando a minha esposa me conhecer, né? Que em algum momento ela vai me conhecer, ela precisa ver o que eu faço. Lógico que algumas coisas eu vou precisar reorganizar o meu tempo. Só que alguém fala assim, faz agora porque casado tu não vai poder fazer. Como assim? É uma outra coisa que eu não entendo. Numa hora a gente vai discutir esse assunto. Porque as pessoas dizem, aproveita agora porque tu tá solteiro. Não, claro que pela quantidade de coisas que eu tenho para fazer também, vai reduzir. Mas se eu casar com a pessoa certa, amém, vai. Deus une propósito, eu sei que a pessoa vai entender e vai entrar na mesma vibe. Sim, vibe de Deus, né? Na vibe de Deus. Continua, Thaís, eu te cortei. O que eu quis dizer é assim, ó. Se eu não servir a Deus antes de casar, porque a maioria das pessoas falam assim, que depois que eu casar, eu vou servir a Deus, eu vou entrar no ministério de verdade, na chamada. Não vai! A gente sabota a nossa mente de verdade. Isso. Então, eu queria falar pra todo mundo que tá ouvindo a gente tem que servir a Deus, a gente tem que estar disponível pra Deus, que depois que a gente casar, os solteiros que estão nos vendo, e não tem você vai continuar, só porque as pessoas botam isso na cabeça. Sabe, eu lembrei aqui agora, sabe quando a gente diz que vai fazer dieta na segunda? Sim. E a gente nunca começa? E a segunda nunca chega? Sim. Eu quero convidar quem estiver assistindo a levantar do sofá onde estiver, a levantar da cozinha, do quarto, levantar e fazer uma oração para Deus agora. Porque eu creio que Deus está falando com pessoas. Você foi chamado, você foi escolhido, habilitado por Deus. E não espera as coisas piorarem, não espera as situações serem favoráveis para você viver o extraordinário de Deus. Levanta e faça. É isso mesmo. Esteja disponível para viver o chamado de Deus. Sabe por que a gente fala assim, segunda-feira eu começo? A gente já tá começando a sabotar a nossa mente que deixa pra depois. Que a gente deixa pra depois, então não é importante.
Agora, se a gente disser, não, eu vou começar hoje, eu vou começar agora, aí tu consegue fazer. Por isso que a gente fala assim, ó, segunda-feira começa a dieta. Vou deixar pra depois, tu já acostuma o teu cérebro a dizer assim, não, não é tão importante. Por isso que eu vou falar aqui uma questão que eu vivi. E eu vou dizer que é um testemunho de vida. Quando eu comecei a abrir o Ponte do Açaí, na verdade eu tava querendo me esconder. Porque eu comecei o ministério, eu tava ministrando, tava pregando, tava indo tudo, beleza. Só que chegou um ponto que eu fiquei meio assustada, eu fiquei meio com medo. Será que eu vou conseguir deixar esse ministério e eu vou conseguir continuar? Às vezes a gente tem medo, a gente olha e a gente fica com medo. E eu abri o Ponte do Açaí, era um sonho que eu tinha de abrir minha própria empresa, tudo. Só que na verdade eu tava me escondendo. E eu tava dizendo, eu não estou mais disponível pra Deus. Porque eu botava as outras coisas na frente. Eu tenho emprego, eu trabalho até tarde, trabalho sábado, trabalho domingo. Não tenho mais tempo pra fazer isso. Só porque eu comecei a receber algumas mensagens. Tá disponível pra ministrar tal dia? E vem ministrar pra gente no domingo. E eu dizia, não posso. Mas na verdade eu tava me escondendo, entendeu? Só que chegou um tempo que não deu mais. Deus puxou tanto a minha orelha que eu disse assim, agora eu tenho que tomar uma atitude. Porque eu não conseguia mais voltar atrás. E esse disponível, a gente não está falando de horas. Não. É coração. Coração. E é muito profundo isso. Porque alguém pode não ter horas, não ter tempo, mas está com o coração disponível. Sim. E num abraço, e numa situação, consegue alcançar pessoas a tal ponto de que uma outra que está com tempo sobrando, mas não está com o coração disponível. Isso é muito forte. E daí eu me lembro que Deus começou a me chamar tanto a atenção nos últimos tempos que eu acho que eu te contei esse testemunho. Eu fui fazer uma entrega de açaí lá no Rio Novo. Longe, eu não fazia entrega lá. E eu fui fazer aquela entrega no sábado à tarde, correndo, cansado, calor. E quando eu botei a mão no portão da casa da mulher, foi assim, algo muito instantâneo. Eu nem tava pensando em Deus, nem pensando em ministério, nada, porque já fazia tempo que eu não fazia mais isso. Quando eu botei a mão no portão da mulher, assim, Deus me impulsionou naquela hora a orar por aquela casa. Foi muito assim, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, mas o que tá acontecendo? E Deus me impulsionou e meu coração começou a queimar e eu botei a mão no portão enquanto eu fui fechando e eu fui orando, como se Deus dissesse assim, ora porque algo aqui vai acontecer e alguém precisa orar. Alguém precisa orar. Quem era que estava orando? Alguém que deveria estar disponível para aquele momento. Isso. E hoje tem muita gente que se esconde, né? Tipo, bastante. Muito Jonas, muito Jonas assistindo a gente, tá? Muita gente se esconde e Deus chama a gente pra pregar, pra cantar, né? E de repente a gente se pergunta, mas a Thay é melhor pra pregar. Deixa pra Thay. Daí eu passo pro Wellington. Deixa pra Thay pregar. Deixa pro Edson cantar. E às vezes a gente tem um chamado pra isso, né? A gente vai passando. Tem um chamado pra isso, mas se esconde e fica nas costas dos outros, se escondendo assim. Eu vivi uma experiência com isso, porque como eu vim de uma casa que muita gente canta, muita gente prega, enfim. Quando alguém falava, Elton, mas como Deus te usa, como você canta. E eu tava com o pastor, Brito, sobrenome dele, mas eu não lembro agora o primeiro nome dele. É de Jaguaruna, eu acho. Ele veio e tava conversando com algum outro pastor, botou a mão no meu ombro e disse, esse aqui é um moço que canta, Deus usa. Eu disse, não. Quem Deus usa é a minha irmã. Nossa. Mas foi natural, sabe? Quando tu responde natural. Porque assim, eu reconheço que tem pessoas melhor do que eu. Sim. Só que a gente não pode, tem que cuidar para não se sabotar. Né? E quando eu comecei a falar isso, ele botou a mão assim no ombro, deu uma apertadinha e disse, assume a tua identidade. Eu fui para casa, aquilo bateu no meu coração, eu disse, assumi a identidade. Meu irmão sempre falava, Elton, você não é um eco, você é uma voz. Sim. Eco fala o que todo mundo já falou, o que todo mundo está falando. Mas quando você assume a identidade... Então eu cheguei em casa e outras pessoas começaram a falar logo depois, não, realmente, Deus usa muito a minha irmã, mas Deus também me usa. Então, eu estou exemplificando com ela, no caso, né? Mas quando a gente assume a identidade, o chamado de Deus, a gente é usado de diversas formas e de diversas maneiras. Então, às vezes a gente
Tu pediu pra, como posso dizer, tô tentando formular a pergunta aqui. Muitas vezes o Deus a gente esconde e Deus usa outra pessoa, como tu falou antes, Sim. né? Mas eu fico me perguntando como se fosse... Vamos lá, Daniel. Vamos lá, tô tentando pensar ainda. Eu esqueci completamente a pergunta que eu ia fazer. Meu Deus. Tá, enquanto a gente vai passar os nossos patrocinadores aqui, o Daniel vai lembrando da pergunta, e depois ele vai fazer a ainda pergunta tô pro tentando. Elito. A gente tem a Illumia, você quer fazer o seu LED bonitinho, dá uma ligadinha pro Erivaldo. A gente tem a Rosmac também, que é o Jax Extra, a gente já falou deles. A gente também vai trazer eles aqui no podcast pra contar muitos milagres. Com Chip certeza Max tem, né? Sublimação, essas canecas bonitas aqui, ó. Dá uma ligadinha pro Jonadab. O que Gente mais boa. que a gente tem? Barber Center. Quer fazer seu cabelinho, a sua barba. Dá uma ligadinha pro Deixa Gustavo na Ramos. Barber Center Barbearia. A gente também tem Tenda do Misa, caldo de cana. Eu sempre paro ali pra comer, sempre. A gente Todo bate cartão culto, ali toda aham. semana. Melhor- Eu vejo vocês postando no grupo. Daí eu penso assim, aonde eles foram hoje, né? Tenda do Misa. Melhor hambúrguer da Lagoa de Fora. Hambúrguer com batata pastel. frita. Agora eles também estão fazendo x-salada e pastel doce, hein? Você quer cuidar do seu jardim, cortar sua grama, fazer um jardim bonito? Grama, planto, vendo e corto. Jardinagem Santos. Dá uma ligadinha pro tio Wanda, Vanderlei. Mais conhecido que feijão preto, né? Isso. Todo mundo conhece. Esses são nossos patrocinadores. Sem eles, né, não seria possível a gente estar fazendo bastante coisa. A gente quer melhorar também. Se você sentir no seu coração de patrocinar a gente, dá uma ligadinha, chama a gente que a gente dá uma conversada. Vai lá, Também Daniel. tem o Santos, né? Mercado Santos também. Logo a gente vai deixar o patrocínio deles aí também. Ô, Editon, agora tinha 2 perguntas, fugiu uma. Agora eu vou na outra. Como é que foi pra te começar na tua obra, o teu chamado? Como é que aconteceu isso? Na verdade, é meio louco, né? Como eu falei, a vocação é evidenciada pela prontidão. Então eu já fiz de tudo, né? Cuidei das crianças, data show, aprendi a mexer no córeo para fazer cartaz, para poder servir na igreja, né? Então tudo que dava para eu aprender para servir, eu tentava fazer. Só que uma das coisas que começou, vendo todo mundo trabalhar na igreja e todo mundo... houve uma gincana alguns anos atrás, muito tempo, muito. E essa história é muito louca. Houve uma gincana, olha, eu tinha 12 anos, 13 anos, 15 anos, não sei. É sempre 12 anos, o né? Hélio tá Começa, sempre- né? Foi por aí. Mas era uma gincana. Eu competitivo, queria ganhar. E na época, além de juntar moeda de 1 centavo, latinha ou refri, alguma coisa assim. Mas faz muito tempo. A Cris era a nossa líder, Cristiane. Era a nossa líder do nosso grupo. E nós queríamos ganhar muito. Eu e a Ediele estavam do lado dela e tal. Nós saía pedindo refri, nós saía pedindo moeda. Mas eram os loucos da Lagoa de Fora para tentar ganhar essa gincana. E daí eu lembro que tinha que se apresentar. Então tinha que dublar um cantor famoso. O grupo adversário botou a Keidman, né, do Marquinhos, a cantar Lauriette. Eu lembro. Com vestido e tudo mais. Eles olharam pra mim e disseram: Hélito, tu vai ser o Matos Nascimento. Uhum. Aí entra o pai da Thay, não sei por onde que eles acharam o pai da Thay. Roubaram ali, pegaram um terno dele. E foi a primeira vez que eu peguei um terno na vida. Eu não sei de onde que ele tinha um terno que ele não usa. Eu também, mas foi ele. Eu lembro até hoje, eu vim correndo na salinha da igreja, na salinha de trás da igreja, e lá eu peguei esse terno, né, eu já era grande, eu peguei esse terno, eles botaram talco na minha Sim. cabeça, Eu e eu lembro. entrei na igreja, oh glória, oh aleluia, e eu fazia assim com o pescoço, assim, e por muito tempo eu fiquei sendo chamado como Matos Nascimento. E ali o pessoal, só que assim, eu não cantei, eu dublei. Dublou. Mas as pessoas olhavam da época e diziam, Matos Nascimento. E as pessoas não sabiam direito o meu nome, tinha bastante gente na igreja, né? E algumas pessoas, não,
filho da Sandra, Matos Nascimento. E Achava ficou que por tava muito igual. tempo Matos Nascimento. E eu ganhei. Nós ganhamos aquilo ali. Eu e a Cris e a Diele, a gente comemorou muito na época. Então, ali, uma dinâmica, uma brincadeira. E depois, acompanhando a Diele e tudo mais, a gente recebia muito CD do Éder, né? Da loja. E muito playback, muita coisa. Eu ia lá pro quarto e lá eu comecei a cantar. Mas cantar assim, ó, errado em algumas coisas, porque era voz feminina, os tons eram mais altos. Então ali, essa gincana, ela teve um papel fundamental, na verdade, se a gente for ver. Porque, de alguma maneira, quem estava na liderança desse grupo, ou a Cris, ou mais alguém, eu não lembro quem mais estava com ela, viu que eu tinha potencial para alguma coisa, mesmo que seja para dublar na época. Mas era alguém já com um olhar de Deus para minha vida e dizendo, não, você pode ser usado nessa área. Cantor. Então isso é muito interessante. Cantor Eliton Silva. Isso mesmo. Eu quero perguntar pro Eliton, qual a probabilidade de você passar o 12 de junho namorando? Olha, temos 100% de chance. Porque eu acredito em milagres. Alô, Glória. Então, a esperança é a última que morre. A minha esperança Amém. já Vai morreu, que Deus faça um milagre. Né? Mas também tem 100% de possibilidade de não acontecer. Né? Sem chances, né? Enquanto o milagre não vem, Não sabemos se é sem chances pra bom ou pra, isso pra ruim. mesmo. Teve um irmão Mas isso, ó, e vamos falar sobre isso, isso não pode ocupar o meu coração a tal ponto Amém, de roubar verdade. de mim, como é que eu vou dizer? Roubar de mim o foco do chamado. Um dia alguém chegou pra mim, Elton, porque agora tô separado? Não, tô sem namorada, que não sei o quê. Como é que eu faço pra encontrar alguém de Deus? Eu disse, enquanto tu colocar os teus relacionamentos na frente do teu chamado, ou roubando o foco do teu propósito, você não vai conseguir. Sim. É a Aí pessoa disponível. Ele não gostou da fala, tá? Essa pessoa não gostou, nunca mais conversou comigo e depois acabou encontrando outras pessoas e se relacionando e deixando o chamado. Hoje até vive com outra pessoa, com a pessoa que escolheu na época, só que não está cumprindo o chamado. Quando a gente prioriza o chamado de Deus, eu acredito que as demais coisas serão acrescentadas. Sim, amém. Então é isso. Eu tenho esse pensamento. E eu falo muito agora sobre casar, sobre lista de casamento, e eu brinco muito sobre isso. Só que as pessoas às vezes acham que eu estou matando cachorro a grito, quando na verdade não. Eu só estou falando porque Deus falou comigo sobre isso. E eu creio que o céu está em movimento sobre isso. Mas isso não pode roubar o foco, não pode roubar o meu foco de viver o chamado. Quando eu escuto a minha mãe, 40 anos de casado, indo num culto, a guarita, eu não lembro, esses dias ela falou sobre isso, e lá Deus fala com ela que o meu pai era um homem que ela ia casar, eu acredito sim que Deus confirma relacionamentos. Além disso, quando meu irmão casa com a minha cunhada, e Deus une propósito a tal ponto de ser perfeito a ligação, o que um não fazia, o outro fazia, e Deus usa ainda mais. Quando eu tenho uma irmã que deixa um relacionamento por obediência à voz de Deus, porque Deus diz que aquele relacionamento não é de Deus, eu não preciso olhar lá fora, eu não preciso pegar outras referências fora, eu só preciso ser obediente àquilo que o ambiente está me dizendo, àquilo que Deus está me dizendo. E Deus está dizendo com as minhas pessoas que eu mais amo. Eu sou muito... As pessoas não entendem isso. E é difícil, e pode soar orgulhoso, da forma ruim, né? Da forma mais ruim que tem. Porque eu não preciso olhar para fora da minha casa. Eu olho para o meu pai e para minha mãe, minhas referências. Sim. Eu olho para o meu irmão, minha referência. Para minha irmã, minha referência. Minha outra irmã que está casada com um sobrinho agora, minha referência. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito chato, quando alguém vem querer me dar lição de moral,
quando não tem a vida arrumada, né? Quando não tem as coisas organizadas. Então, assim, filho, primeiro tu vem, tu organiza as tuas ideias e os teus pensamentos, faz com que ele caminhe pelo menos parecido com aquilo que tu prega, aquilo que tu vive com aquilo que tu prega, para poder você me orientar, sabe? Porque a minha casa, para mim, é a maior lição sobre isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu nem lembro mais qual era a pergunta. Tu tinha falado antes de propósito, assim. E quando de botar o namoro antes, né? Algum tempo atrás eu fazia isso. Fazia isso até que levei uma surra lá pra baixo. E daí eu aprendi, não, primeiro eu tenho que viver o meu propósito. É isso aí. E hoje eu tô começando a fazer isso. Muito menos tempo que o Edson, mas... Mas tá começando. Tô começando Tem que a andar. Começar. Vivendo o meu Tem chamado. isso. Tô vivendo o meu chamado pra depois... Tem que parar de se sabotar e começar. O que eu entendo hoje na nossa geração é que as pessoas são muito dependentes da outra. Sim. Muito Verdade. dependente. Por isso que às vezes alguém olha pra ti, olha pra mim e diz assim, vocês não vão casar, vocês só fazem a obra, mas é que as pessoas acham que a gente precisa casar pra ser feliz, aquele ditado. Sim. Eu sou muito feliz em ser solteira servindo a Deus, fazendo o que eu posso, na medida que eu posso. E eu sei que no momento que eu casar, Deus também vai me abençoar da mesma forma. Sim. Porque eu já sou feliz assim, eu sou feliz com Deus, eu sou feliz fazendo a obra e servindo com disponibilidade. Agora, quando Deus quiser dizer assim, não, tá, agora tu vai casar, vou ser feliz da mesma forma, entendeu? Continuando, porque as pessoas acham que eu preciso de alguém pra ser feliz. As pessoas dizem hoje que tu é dependente de alguém. Quando a gente entende isso, é diferente. Sim. Por isso que a gente fica chato, tá? Sabe? Porque quando a gente entende que a gente precisa entrar num relacionamento curado, porque a gente veja tanta gente ferida. Só um pouquinho, a gente só tá falando sobre isso porque daqui a alguns dias são o dia dos namorados, então a gente já tá entrando no assunto que vai ser interessante para os solteiros. Isso. E vai dar muito cortes depois disso aqui, porque a gente precisa divulgar sobre isso. Precisamos falar, é importante namorar? É importante. Mas namoro cristão é pra casar. Então não adianta eu pegar um relacionamento pra ver se vai dar certo. Assim, sem propósito. Sim. Pra tudo tem um propósito. Até a morte, esses dias eu falei sobre isso. Até a morte cumpre o seu propósito. Sim. A morte tem uma finalidade e ela cumpre. E daí tem uns bonitão que estão assistindo esse podcast hoje, que estão perdidos, vagando no mundo, que acham que não tem propósito na vida. Tem sim. Bastante. Então, mas já tô brigando aqui no podcast. Mas é que eu amo falar sobre isso. Até quando eu tava lá no mundo, eu acreditava que Deus tinha um propósito pra mim. E olha onde que eu vim parar. O Daniel tava lá no mundo, mas já sabia que tinha um propósito. Isso. Eu já chamava ele. Até no tempo antes, eu vou contar uma história aqui, agora ela vai ficar brava comigo. E quando eu tava no mundo, eu tava trabalhando, antes que eu tô trabalhando há 5 anos já. E eu agradeço muito. Amém. E um dia a Thay me convidou pra estar no Jovens, estar no culto. E a primeira vez que eu fui num culto, acho que foi no lançamento do single do Elton. Do single teu. Isso. Até todo mundo ficou assim, meu Deus, o Daniel lá. E daí um dia a Thay chega assim pra mim e disse, Daniel, hoje eu tenho que levar alguém pra ganhar uma gincana. Tinha que levar um amigo. Levar um amigo. Daí de repente Nos Jovens, né? Foi no Jovens. De repente eu chego assim, vou. E ela tava com a laranja, né? Laranja e uma faca assim. Tu vai mesmo? Tu vai? Isso é uma ameaça. Ameaçando assim. E eu fui. E tô até agora aqui. Isso. Mas ele já tinha colocado no coração dele que ele vinha. Mas o que eu acho mais legal é que a Thay, pra cumprir o propósito dela, o convite foi só um detalhe. Toda a vivência de vocês, todo o relacionamento de vocês de amizade, toda a conduta da Thay, quando a gente entende que tudo que estamos de fato rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, a ponto de que tudo que a gente vive, se a gente posta nas redes sociais, se a gente está na igreja, se a gente está lá na empresa, quando a gente entende que tudo isso faz parte do chamado, a gente alcança pessoas. Esses dias alguém chegou para mim e disse, Elton,
como é que eu vou dizer sem dar nomes, né? Tem que cuidar disso. Mas alguém da igreja católica chegou brigando com essa pessoa. Porque agora tu passou para a igreja do Hélito, porque não sei o quê. Eu disse assim... igreja do Hélito. Eu disse assim, ô fulana, eu nunca te convidei. Pois é, eu nunca tinha convidado a pessoa. Só que alguma coisa, né, marcou a vida dessa pessoa e fez ela mudar algumas atitudes, postar algumas canções e ela estava de saia 1 ou 2 vezes e alguém viu e juntou, porque agora passou para a igreja do Hélito. Eu olhei para ela e eu disse, eu nunca te convidei. Sim. E eu sinto que não é a hora de te convidar. Porque eu não quero te trocar de religião. Eu quero te mostrar o Deus que eu sirvo. E é diferente. Através da tua vida. É diferente. Quando a gente entende. E daí, esses dias eu cheguei num lugar e a pessoa não me viu. Cheguei num lugar, era numa autoescola. Uma pessoa crente. Deus usa. Amém. De terno, de gravata. Na igreja, é tocha. Mas chegou naquele dia dando de dedo na cara. Brigando. Eu não lembro se eu tava de boné ou de touca, sei lá do que. Eu só abaixei assim e disse, sangue de Jesus tem poder. Eu acho que o Wellington estaria de touca. Eu não vejo o Wellington de boné. Não, às vezes eu uso. Quando eu tô com o cabelo revirado, eu uso. Quando não dá tempo de tocar gel, assim. Mas assim, aquele dia eu queria morrer. Porque quando a gente entende que a nossa vida é o todo. Sim. Isso é a disponibilidade 100% da tua vida. Não é só quando tu quer. Isso. Porque às vezes... Agora a gente vai entrar no assunto sobre o que a gente estava falando. Existe... É tipo um tabu que a gente tem na nossa igreja. É servir. Tá disponível, é só pregar e cantar. Muita gente acha que é isso. Que o teu chamado é cantar. O teu chamado é pregar. Só que como você estava falando agora sobre... O convite foi só um ponto. Mas toda a nossa história de amizade, desde quando o Daniel entrou na firma, que a gente trabalhava junto, faz a diferença, entendeu? Sim. Porque às vezes o chamado, como a gente falou sobre a Esther, é abraçar. Eu tava escutando um assunto hoje, eu achei interessante, e eu queria entrar sobre esse assunto. Chamado não é só pregar. Disponibilidade não é só cantar. Eu vi uma história de uma mulher que ela pinta quadro. E ela é cristã. E os quadros que ela pinta é sobre isso. Então, pediram para ela pintar um quadro para um moço. E ela ficou em dúvida, mas por que eu vou pintar esse quadro? Então, ela foi lá, pintou o quadro com toda aquela inspiração de Deus que ela tinha, sabe? E quando o quadro chegou na casa do moço, ele ficou olhando e ele sofria de depressão. Nossa. E quando ele olhou para aquele quadro, ele disse assim, o que tem nesse quadro que eu nunca senti esse sentimento que eu tô tendo? E ele começou a chorar e ele foi curado. Por causa que ela, com o chamado dela, pela inspiração de Deus, pintou aquele quadro. Às vezes a gente acha assim que chamado é cantar e pregar. Não, chamado é muita coisa que a gente faz. Tu tava falando que tu aprendeu a mexer sobre arte para servir a igreja. Isso. Tu serviu os adolescentes para a igreja. Tudo isso é chamado. Aí às vezes a gente acha assim, não. Ninguém sabe, mas a minha bicicleta foi roubada aqui do igreja. Lado da igreja. Nossa. Enquanto eu pregava. Pensa numa noite que Deus desceu no ensaio, na reunião dos adolescentes. E a minha bicicleta sendo roubada. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Mas eu creio. Sim. Eu creio que aquilo que eu vivi trouxe uma experiência e tão logo eu vou testemunhar do meu carro. Porque Amém. Eu dei uma bicicleta, mas vou receber um carro de presente de Jeová. O que eu tava querendo explicar, assim, é que quando tu tem o chamado e a disponibilidade, Deus não vai te usar só quando tu tá pregando. É a tua vida inteira. É a mesma coisa quando acontecia com Pedro. Pedro tava caminhando na rua e a sombra de Pedro curava. Pedro não parava ali, isso pregava, é louco, né? E a pessoa era curada. Era a sombra dele, porque é o chamado e a disponibilidade e a vida 100%. Eu agradeço muito a Deus pela vida do Daniel. Eu digo assim, eu já tenho uma alma contabilizada no céu, a vida Amém. Do Daniel. E também, agora eu vou te interromper um pouquinho, tu começou a plantar um pouquinho bastante nos adolescentes. Principalmente Sim. nesse acampamento que Deus foi desceu lá e foi top.
Foi incrível. E eu acredito que a gente plantou semente, assim como tu plantou em mim há algum tempo atrás, agora tá plantando neles, vai gerar daqui a algum tempo também. É a semente que tu trabalha, tu disponibiliza o teu tempo. A gente isso. foi pro acampamento, a gente passou dias, a gente se organizou antes. E tudo isso é disponibilidade. Não é só quando a Thay vai lá e prega num culto, ou a Thay vai lá e canta num culto. É a tua vida inteira. Eu preciso falar algo, Thay, que eu Fala. vivi esses dias. Quando a gente entende que servir a Deus é o todo, Sim. muda. Porque eu escuto muitas histórias, né? E eu gosto muito de testemunhos. Mas esses dias alguém chegou para mim e disse, Hélito, uma pessoa já com 60 anos de idade, qual é o meu propósito de vida? Eu confesso que fiquei surpreso dessa pessoa me perguntar. E depois de alguns dias, essa pessoa veio me falar, é alguém que eu conheço, mas não quero citar nomes. Essa pessoa não tinha o hábito de fazer as unhas. Não sei como é que fala. Ela não tinha um hábito. E de um tempo pra cá, ela começou a ter o hábito. Aí, há um mês, 2 meses atrás, uma pessoa foi fazer a unha dela. Fez muito direito. Mas começou a contar a vida toda. E pedir ajuda. E pedir oração. Essa pessoa com 60 anos de idade, que tem uma bagagem, que tem uma vida, conseguiu ajudar. No mês seguinte, essa pessoa vai embora, uma outra pessoa vai fazer a unha. Começou a pedir ajuda de novo. Eu chamei essa pessoa e eu disse, olha aí, essa pessoa não precisou entrar na igreja, pegar microfone, Sim. mas Deus mandou a pessoa ali na casa para influenciar. Uhum. Porque a vida da pessoa, tua avó não precisa pegar microfone para influenciar. A avó, toda igreja que eu vou pregar fora daqui, as pessoas olham pra mim e dizem assim, tu é neta da irmã Zélia? Eu digo, sou dela, diz assim, tua avó ganhou minha família toda pra Jesus. É toda a vida. Agora, recentemente, eu tive em Turvo, Sim, na sede de eu Turvo. vi. Eu achei que lá não ia acontecer isso. Mas desci do púlpito, daí a mulher disse, tu é parente da irmã Zélia? Que até a mãe foi junto, a mãe disse, olha, encontrei minha amiga ali. Não, é incrível. É incrível. É a vida toda. E quando a gente entende que isso é estar disponível, né? É muito louco isso. E é muito legal. Porque a gente precisa tomar muito cuidado, claro, né? Tomar muito cuidado para tudo isso, mas o estar disponível é um abraço em alguém, um aperto de mão, uma palavra, um hino mandado. Hoje pelas redes sociais, né? Não tenho tempo. Não, você não está com o coração disponível. Porque tempo a gente arruma, tempo a gente consegue organizar. E quando, trabalhar no Data Show, trabalhar aqui mesmo, o pessoal que está aqui Nos bastidores. no bastidores do podcast, está servindo a Deus. Até quem fez um café pra nós. Pois Isso, Café isso. bom. Está servindo. E assim, a minha mãe brinca, ela, às vezes quando a gente vai em algum lugar e alguém fala, alguém aceitou Jesus e tal, ela diz, metade dessa alma é minha. Daí um dia eu perguntei pra ela, disse, eu ajudei a lavar roupa, eu organizei, eu não te cobrei tal coisa, eu tô aqui te apoiando no ministério, então metade dessa alma é minha. E não deixa de ser verdade. Uhum. Claro que não é uma disputa de quem ganhou mais, ou de se metade é ou não, mas todo mundo. O Marcos, que vai sempre me levar em alguns lugares que eu vou cantar, ele diz assim, eu tô fazendo a obra de Deus, te levando. E tá tudo bem. Tá na moda dizer tá tudo bem? De fato, tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso, e tá tudo bem. Quando a gente entende que o microfone, e eu e a Ediele, a gente entende muito isso. O microfone da terça-feira, o que Deus faz ali é só resultado de uma vida com Deus. Uhum. É só resultado.
Eu lembro de uns cultos que a gente teve. Lembro de um congresso que a gente teve muito abençoado. E alguém chegou pra nós e tipo, uau, vocês são os caras, tipo assim. Eu olhei pra Thay ou pra alguém e eu disse, os cultos que a gente fazia no sábado aqui com 20 pessoas, Deus abençoava muito mais. Pra nós era só resultado, sabe? Eu lembro de um ano que a gente viveu isso, tinha 30 pessoas no culto. E Deus virava a igreja assim de um jeito. E se alguém passasse, eles diziam, loucos, são surtados. Era a gente marchando, era o povo sendo, né, louco por Jesus. E no congresso, claro, Deus abençoou. Sim. Porque, né, a gente estava na fiação, ligado com Deus e tudo mais. Mas era só resultado. Só resultado daquilo que a gente tinha vivenciado o ano todo. Vamos para o próximo... Como tu falou pessoas marchando, né? Antigamente, quando eu tava lá fora, eu dizia pra Thay, nossa, tudo louco lá, né? Porque se fosse eu, não tenho coragem de fazer isso. E hoje ele tá aqui. E hoje eu entendo isso. Eita. Olha, nem vou falar sobre isso, porque eu cresci nesse ambiente, então eu sou suspeito em falar e... a gente pode dizer, eu não faço, tá, tranquilo, eu não faço. Mas quando Deus te toma realmente, você... Eu brinco com a Edélia, eu disse, Edélia, eu tenho uma voz cantando. Só que quando Deus me toma, eu tenho outra voz. É diferente. Ela olha e diz, às vezes eu tô morrendo, de cansado. Ai. E quando Deus... parece uma voz assim, os irmãos, o Hélio canta. Eu até alcanço nota que eu não alcançaria normalmente. Quem me vê ensaiando é diferente, assim, é uma capacidade que vem do alto. E eu comentei, muito isso. Eu comentei com os meninos esses dias que sobre quando a gente tá ministrando, quando a gente vai subir no púlpito para ministrar, eu falei disse assim, isso é um dom que Deus dá pra gente. Só que quando tu sobe para usar o teu dom sem a presença de Deus é diferente. Aí eu falei pra eles assim, ó, se eu quiser subir em cima do púlpito, pregar com o dom que eu tenho, eu prego. E as pessoas vão dizer, nossa e tal, só porque quando tem a presença de Deus é diferente. Foi depois da terça-feira que eu ministrei, que a gente saiu, depois a gente conversou sobre isso. Eu disse, a gente tem que ter essa visão. E quando a pessoa sobe, quando a pessoa prega, e é só o dom que a pessoa tem. Mas quando é Deus de verdade, que é diferente, que é aquela manifestação. E isso vem da disponibilidade que tu tem. Eu uso muito... Eu vivi uma experiência sobre isso, e vocês precisam cronometrar aí, porque senão a gente vai longe. Eu cheguei num culto e eu queria cantar, na verdade, Deus tinha pedido para eu cantar o Cancela Funeral. Só que naquele dia, eu tava com a voz ruim. Eu disse, vou cantar um hino mais baixo, uma coisa aqui mais tranquila, para não forçar tanto a voz, para não, né? Vou fazer uma coisa mais bonita, sabe? Querendo dar uma ajeitadinha. E eu fico naquele culto, canto esse hino, ninguém deu um glória. Era uma fase também que era muito, faz tempo também. Mas assim, foi terrível. Aquele culto, assim, aquele jeito. O pastor Pedro Thiago pega o microfone, começa a contar, na verdade, a história, biblicamente, sobre Cancela o Funeral. Exato, as mesmas palavras. E eu entendi que era a ordem de Deus para mim cantar aquele hino naquele dia. E a partir daquele hino eu disse, Deus, se é para cantar, foi na cruz, eu vou cantar. Eram 100 ovelhas. Era 100 ovelhas, vou cantar. Esses dias eu estava ministrando em Sara e às vezes alguém pergunta, qual é a canção que tu vai cantar? Eu não sei. Eu já perguntei isso pra ti quando eu te levei. Como é que tu sabe disso? Eu não sei. Eu cheguei lá e naquela noite Deus disse pra mim, aleluia. Eu cantei, aleluia. E comecei. E eu fiquei alguns minutos. E a glória de Deus desceu na igreja. E Deus preparou aquela noite para cantar só essa canção. Então, quando a gente entende que a gente não precisa ficar preso à liturgia, porque a gente tem muito disso, por vir desse sistema nosso, né? Desse ambiente, por virmos dessa igreja que a gente tanto ama e respeita, que é o Ministério da Assembleia de Deus,
a gente está muito acostumado a ter essa liturgia, mas a gente precisa tomar cuidado para estar disponível e não deixar que o sistema ou que a liturgia do culto Sim. roube de nós a disponibilidade. Né? E a partir desse dia eu entendi. Eu preciso estar disponível para cantar. Terça-feira no culto, Deus ministrou ao meu coração sobre alívio, sobre refrigério. Irmã Dalziza, está dias em casa, cantou um hino sobre isso. Ela nos constrange, irmã Dalziza. Tem certas pessoas que eu digo que me irrita, né? Me incomoda, porque tem tanto de Deus. E há uns 15 dias atrás, ela veio no culto e ela cantou. Foi uma benção, acho que tu estava nesse culto. Alguém chegou pra mim e disse, eu tava com vontade de desistir, mas olhei pra irmã Dalziza de novo. Terça retrasado. Isso, eu olhei pra ela de novo, aquilo ali Meu Deus! Com tudo que ela passou, claro que não dá pra gente, né, passar aqui, mas quem convive com nós ali na igreja sabe que Sim. já perdeu alguns filhos. Recente. Uma situação assim, né, bem complicada, mas está ali, né? está ali firme. Fazendo a obra, fazendo chamada. Isso, e nesse culto, agora, o último de terça-feira, final do culto, o pastor sai do som, porque o sonoplasta não tinha ido naquele dia, né, Daniel? E o pastor sai do som, vai lá na igreja, dá a bênção apostólica, no final, alguém fala lá pra ele que uma menina vai cantar. A Lorena, filha da Rose. Sim. Ela vai cantar o hino do mar. Não temam mais o mar, pois firme está a minha fé. Gente, é Deus que faz o culto. Se a gente começar a aprender a ação do Espírito Santo, eu vim do serviço, eu não falei com a irmã Dalziza e não falei com a Lorena. E eu achei muito interessante. Quando a gente entende que mesmo ancião, com 85 anos, ou com 4, 5 anos, a gente está disponível para Deus, é muito top isso. Não tem idade para ser usado por Deus. Isso eu entendo claramente Deus, como se Deus descesse, sentasse nessa cadeira e dissesse assim, tem disponibilidade para mim hoje? Eu quero fazer. Mas basta você estar disponível. Tu quer? Se a gente estivesse disponível para Deus, como a gente está disponível para receber mensagem no WhatsApp, meu Deus. Cara, meu Deus. Hoje eu aprendi muito com Diana, né? Porque toda vez que eu gosto de ministrar a palavra, eu gosto de dar a introdutória e depois deixar pro pregador se virar. E toda vez que chega na semana que eu sei que eu vou dar a introdutória, parece que Deus fala comigo, ó, tu vai usar essa palavra pra dirigir o culto. Uhum. Aquele dia na Figueira, aquele dia que tu disse, leva uma palavra pra gente. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou ministrar? Deus, o que tu tem pra mim hoje? Sim. E foi aquilo. Eu comecei com a palavra de Josué 1:5 e tudo que foi falado sobre aquilo. Foi um mover, assim, tudo pra mesma coisa. Quem é adorado no culto, manda no culto. Eu vi muito isso porque as pessoas falam, vão pregar e é sobre o que eu ministrei no começo. Isso é um dos meus segredos com Deus, assim. Eu preciso estar com o meu ouvido sensível, aberto, com o coração disponível para entender o que tu queres hoje, Jesus. Eu sempre digo para Deus, eu faço uma oração estranha, né? Que a gente é doido mesmo. Eu digo, Deus, se tu não falar na minha boca, eu passo vergonha. E eu digo mais, e não tem problema nenhum eu passar vergonha aqui. Agora, se tu quiser me usar, eu tô aqui. Então, assim, sempre eu falo isso assim pra Deus. Deus, se tu quiser falar na minha boca, fica à vontade. É disponível. Mas se tu não quiser, eu vou passar vergonha. E problema nenhum eu passar vergonha, porque vergonha por vergonha já passei muitas vezes. Temos junto, então. Então, assim, quando a gente entende que se Deus direcionar, amém. Então Mas vamos lá, Thay, vamos lá que nós estamos... A gente vai fazer a última pergunta pra gente encerrar, que já passou mais de 1 hora. O tempo passa rápido. Significa que tá bom o papo. Meu Deus, tem muita. Agora eu entendo. É que esse assunto, ele dá pra fazer 2 podcasts. É isso. Parte 2. Agora eu entendo que... Ou parte 3. Por que as pessoas falam, né? Aquele versículo. Meu coração enche de palavras boas. É isso, assim, sabe?
Mas faz a pergunta. Fazer a última pergunta pro Hélio pra gente encerrar esse podcast que rendeu bastante. Eu quero pedir, não é uma pergunta, mas eu quero que tu deixe um conselho. Porque como esse podcast é mais voltado pra juventude, pra jovem, Sim. qual conselho que tu daria pra mim, pros jovens, pra mim estar disponível? O que eu preciso fazer pra estar disponível pra Deus? Eu quero saber Entra no disso. teu quarto, fecha a tua porta. Tem muitas respostas, né? Sim. Essa pergunta me deixa um pouquinho preocupado em o que falar e não ser assertivo no que é pra falar. Mas eu posso falar com base no versículo que eu preparei? Pode. Pra gente já encerrar, já Fechou fazer todas. pra ser melhor? Primeira grande coisa de um chamado, primeira situação que a gente vai viver é dúvida do chamado. E aí eu trouxe no livro de Mateus, capítulo de número 4, vai falar assim. Eu vou ler rapidinho para eu contextualizar, para encerrar, Ok. para a gente ser rápido aqui. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra seja pão. Mas ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Chamados por Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Chamados para a salvação. Se fomos chamados, logo temos uma ordenança, o ID de Cristo. Se foi tão bom para mim, eu preciso levar para as outras pessoas. Quando a Saída Thai foi inaugurado, eu não pude ir no dia porque eu estava com Covid. Dias depois eu fui e postei na minha rede social. Vem que aqui é bom. Vem com açaí é top. E as pessoas foram lá, bateram palminha. É bom. Uma lancheria nova, tenda do Misa, que nós estávamos falando aqui na propaganda. É bom, a gente quer falar para os outros. E o evangelho é isso. Se foi tão bom para mim, se provocou tanto essa mudança de vida, transformou a minha vida. Quando eu fui chamado para a salvação, por meio de Cristo, da morte dele no Calvário, eu preciso levar o ID de Cristo. Só que, quando eu vou levar o ID de Cristo, aí Deus vai me levantar de diversas maneiras, diversas formas, a multiforme graça de Deus. Sim. Primeira grande coisa que a gente vai viver, tinha um pastor que falava pra gente, tá aí, não sei se você vai lembrar, que ele dizia: a maior certeza de um chamado é a dúvida do chamado. É pensar, será? E o próprio Jesus, que viveu, que nasceu com todo aquele ambiente de glória, gerado no ventre de Maria, com toda aquela situação, passa 30 anos sendo treinado, vai ao templo aos 12 anos de idade, vive toda aquela experiência. Quando ele vai começar a viver o seu ministério publicamente, ele vai para o deserto, ele é levado ao deserto, melhor dizendo, é tentado no deserto, e o diabo, o adversário, vai dizer para ele: se tu és. Se tu és. Essa é uma palavra que tem falado muito ao meu coração. A dúvida. Será que tu é capaz? Será que tu pode? Será que você merece tudo isso? Se o próprio diabo não poupou Jesus, Quem dirá nós? quem dirá nós? Então, quando a dúvida bater sobre as nossas vidas, que a gente tenha a graça de dizer: Deus, eu sei que a tua palavra me diz que eu sou filho amado. Versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que Jesus está sendo batizado por João Batista. E vem uma voz, uma pomba que vem do céu e fala: este é o meu filho amado, em que eu tenho alegria. Sim. Filho amado. Quando a gente entende que a gente é filho amado, nada abala a nossa identidade. A gente vai passar por momentos de adversidade, sim, mas nada abala a nossa identidade. Isso. Então, quer um conselho? Quer um conselho? Assuma a identidade que Deus te deu. Né? Como filho. E precisamos falar sobre isso no outro podcast, se a Thay me chamar. Nós não podemos comparar a nossa paternidade terrena com a nossa paternidade espiritual. Eu vivo isso, eu tenho essa experiência. Meu pai era caminhoneiro, ficou muito tempo, fora de casa.
Só que quando ele chegava, a sensação de segurança era muito grande, porque ele estava em casa. Era como se eu pensasse assim, casa pode ficar aberta como for, meu pai está em casa. Sim. Tá tudo tranquilo aqui em casa. Só que eu comecei a ver que eu comecei a atribuir isso a Deus. Quando eu não sentia Deus, quando eu não via alguma coisa se movendo, quando eu não percebia, eu pensava assim, será que Deus está aqui? Ai, que sensação. E às vezes eu dizia, Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. E eu comecei a ver que eu estava atribuindo a paternidade terrena com a paternidade espiritual. Aí quando a gente começa a assumir a nossa identidade, a gente começa a viver coisas extraordinárias. Alguém vai chegar pra gente e vai dizer, mas tu, Hélito? Pois é. Deus olhou, achou alguma coisa. Achou graça, me escolheu, eu preciso aprender com ele. E nunca eu preciso ser melhor do que fulano. Eu vou humilhar fulano. Não. Preciso melhorar. O Deus que trabalha em mim, trabalha no outro. E Deus tem uma maneira de tratar com a gente que é fantástica. Deus trata com os dois, a gente fica amigo, tudo junto, do mesmo jeito. E a gente vai pro céu junto. Amém. Porque não tem ala separada no céu. E a gente tudo precisa... na mesma mesa, né? Isso, a mesma mesa. Sendo você, né? Também. Isso. É isso. O conselho que eu dou é baseado na palavra que eu preparei hoje. Aceite a sua identidade. Aceite a sua identidade. Viva o extraordinário de Deus. Existem pessoas que vão alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Né? E eu falo muito sobre isso. Isso é muito real. Existem pessoas que têm uma gama de conhecimento, uma rede de conhecimento que a gente nunca vai alcançar. E elas entenderam e aceitaram a sua identidade e viveram o seu chamado. E vivem o seu chamado até hoje. Eu tenho uma moça que eu acompanho, eu já falei para a Thay, acho que eu já passei esse vídeo para ela, Kellen Gaspar. Ela era uma jovem que ela foi na frente e disse, Deus, toma a minha vida. Pega ela toda para ti. Ela começou a fazer teologia, enfermagem e alguma outra coisa, e pedagogia, só que sem ganhar diploma, porque ela não tinha como pagar. Ela ia limpar a sala e fazia os cursos. E ela marcou o dia da viagem dela. Eu vou viver o chamado. Ela foi, trabalhou nas tribos indígenas, na Colômbia, se eu não estou equivocado, e ficou por algum tempo. Até que ela passou mal, com febre amarela, com alguma coisa assim, com hepatite, eu acho que era. Foi para o hospital. Chegou no hospital, ficou alguns dias quase morrendo, foi trazida para o Brasil, encontrou um missionário, alguém olhou para ela e disse, tem uma tribo aqui de índios que comem pessoas, como é que chama o nome? Índios que comem pessoas. Eu não sei falar exatamente o termo correto. Só que ela estava dias orando, passando mal dentro do hospital, e disse, Deus, dai-me uma tribo, dai-me um povo. Corajosa. Desmaiada, ela disse que volta e meia, assim, ela desmaiava. Tem esse vídeo no YouTube, e ela já deu uma entrevista para mim na época da pandemia, eu fiz umas lives, ela deu uma entrevista. E ela me incomodou muito naquele dia, naquela entrevista, eu já vou falar o porquê. Ela falou, ai no povo, quando alguém disse, eles são canibais, lembrei a palavra. Eles são canibais, tu não vai conseguir. Ela disse, é esse o povo que Deus me deu. Um amor por aquele povo, e ela foi. Ela precisava de um barco, monomotor, eu não sei o que é isso, eu só sei que eu ouvi isso na pregação dela. E era 120 mil reais na época. Ela vendeu o Walkman dela, ela vendeu tudo que ela tinha, e ela conseguiu pouco dinheiro, assim. Só que ela marcou o culto da despedida dela. E naquele dia, quando ela chegou para pregar na menor igreja, no lugar mais distante, alguém começou a passar mal. Ai, meu coração. Coração de Jesus, não. Coração de Jesus, não. Ela, como já tinha enfermagem, tinha feito o curso ali, foi atender o irmão. Ele dizia, não é o meu coração. O coração de Jesus é o barco que está atracado lá na beirada do rio.
e ele é teu para você fazer a obra de Deus. Ganhou o barco. Ganhou o barco. E depois, deixa eu só terminar, Daniel. E depois ela volta dessa missão. Hoje essa tribo canibal tem uma igreja, uma Assembleia de Deus, com vários índios. Ela volta, casa com o dono do barco. E ganhou o coração do dono do barco. E hoje ela trabalha com missões só para meninas. Missões. Ela treina meninas para fazer missão. Porque na época, né, alguns anos atrás, e até hoje, né, tem esse costume, né, de só ser casado que vai fazer missão, né? Mas essas meninas vão para lá e são preparadas para fazer missão. Né? E nessa live que ela me deu para encerrar agora, nessa live eu disse, o que você mais precisa? Ela disse, eu só preciso que vocês orem por mim. Nossa. Eu disse, tá, a live tá salva no meu canal no YouTube. E eu disse, tá, mas não quer dinheiro? Coisas? Ela disse, não. Orações. Tudo que eu tenho, o céu tem providenciado. É como se ela dissesse, eu só preciso de Deus comigo nesse projeto. Sim. Porque se eu tenho Deus nesse projeto comigo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então é vivo o Olha chamado. a disponibilidade dela. Vivo o chamado. Literalmente. Vivo o chamado. Aceite a tua identidade. É isso. Cada um é de uma forma. Tem pessoas que vão alcançar os povos indígenas, tem pessoas que vão alcançar pessoas com deficiência, criança com deficiência, tem pessoas que vão alcançar os idosos. Cada um. Não é só cantar e pregar, tem muitas áreas. Tem pessoas que vão alcançar mendigos também. Isso, Sim. tem muita coisa no reino para se fazer. Quando a Bíblia fala que a seara, né, é grande e poucos são ceifeiros, é porque é. É verdade. Porque a gente fica numa briga desenfreada por microfone. A gente fica brigando pelo púlpito. Quando a gente precisa entender que tudo faz parte do chamado. Alcançar pessoas lá fora faz parte do chamado. Né? E, enfim, se a gente for continuar falando, vai falar muita coisa. Vai passar o tempo. Meu Deus, já deu uma hora e pouco aqui. Ô, Glória. É isso, esse foi nosso podcast hoje, muito interessante, muito edificante. Creio que alguém apanhou hoje também um pouquinho sobre Eu sinto aceitar o seu chamado. eu sinto que eu apanhei. Mesmo aceitando o meu chamado, eu sinto que eu apanhei Sempre apanha também. um pouquinho, né? Porque a gente sempre tem que melhorar cada dia mais. Cada dia. Sempre É escola. melhorar. A gente precisa entender que o chamado de Deus, ou nosso relacionamento com Deus, é uma escola. Cada dia a gente vai aprendendo algo novo. Tem coisas que hoje eu falo porque eu aprendi na prática e não foi fácil. Eu trabalhava no mercado, 3 anos trabalhando no mercado, pedindo para Deus um horário para vir no culto. Sim. Aí eu recebo de Deus a orientação do meu pastor na época, dizendo, se tu estiver disponível para Deus, Deus abençoa. É sempre melhorando. Então, assim, é um processo, é uma escola. Quando a gente acha que passou da primeira série, tem a segunda. E tem bastante escola de Deus ainda para nós. Pessoal, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, Sal e Luz Podcast. Compartilha, deixa o seu like, coloca um comentário aí embaixo. Manda pro seu amigo pra gente conseguir ter vários inscritos aí, para que esse podcast alcance várias pessoas. Né? Eu creio que com os testemunhos, com o que a gente conversa aqui, pode alcançar. Se uma pessoa chegar e ouvir esse podcast e dizer assim, não, eu quero servir agora com amor, com paixão, já vale muito pra gente. A gente tá aqui não pra se aparecer, não pra apenas conversar, mas que a sua vida seja impactada, porque esse podcast é sal e luz. A gente quer ser sal na vida de alguém e luz na vida de alguém. Eu quero pedir aqui pra você, Daniel, deixar as suas palavras finais pra gente encerrar e depois o Elton. Quero agradecer por estar participando, né? E também agradecer os nossos patrocinadores. É isso aí. O Alumia, a Rosmac. Rosmac, o Chipmunk, a Barbie Center do Gajo aí também. Também a tenda, que o pastel, já falei, é muito bom. Tenda do Misa. Nem o... Também só o pastel, não. O hambúrguer, agora ele tá fazendo X também, né? Isso. Tá muito bom. A grama, o Wanda... Jardinagem Santos. O Wanda é top, gente. Pra quem conhece ele. E também tem o Supermercado Santos, que tá entrando agora com nós.
quero agradecer pelo papo, que eu apanhei muito. Mas foi edificante. É edificante, porque desde que a gente teve a ideia do podcast, eu quero que aconteça de podcast alcançar as pessoas. Pra É o ser nosso tocado. intuito. E cada um que seja feito o seu chamado. Pare de se esconder, como foi falado hoje. E seja você mesmo no seu chamado. Amém. Vai lá, Elton. Gente, eu quero agradecer demais. Eu sabia que seria uma conversa especial, né? Sempre uma alegria muito grande viver esses momentos com a Thay, né? Cumprimentando ela, e eu cumprimento o restante da galera toda, né? O Thiago, que teve que dar uma saída, o pessoal da equipe organizadora, a Jonadab, a Jana, o Daniel, ao Aldo, o Gabriel, a Misa, enfim, são os pastores que estiveram aqui também com a gente. Eu quero agradecer e dizer para vocês que Deus continue abençoando vocês, que vocês consigam cada dia mais influenciar pessoas. Isso faz parte do chamado de vocês e sempre que precisarem, dá um grito que a gente vai estar aqui. E para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, né, não esqueça do chamado, não esqueça daquilo que o céu já investiu em você. O investimento foi grandioso. É verdade. E custou gotas de sangue. Né? O próprio Deus deu o seu único filho por amor a minha, a vida de vocês e todos que estão nos assistindo. Então, viva a altura. Né? Eu sempre penso muito sobre isso. Será que eu estou vivendo a altura da expectativa? Isso é para outro dia, tá? Mas o céu tem uma expectativa sobre nós. Parte 2. E o inferno também tem uma expectativa sobre nós. Agora nós precisamos decidir quem a gente vai frustrar. Se é a expectativa do céu ou se é a expectativa do inferno. Eu decido todos os dias frustrar a expectativa do inferno. Só que é guerra. Não é fácil, não. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, gente. Quem quiser me acompanhar no Instagram, @cantorelitonsilva. Né? Quando eu fiz esse Instagram, um amigo meu fez rindo o cantor Elton Silva. E hoje profetizou na minha vida. Amém. E tá certo. Me acompanha lá no Facebook, no meu canal no YouTube também. E quem quiser me assistir, me ouvir também, Spotify, Deezer. Eu tenho uma canção, meu single está lá. A canção Me Adora. Foi um presente que Deus me deu e permitiu que eu gravasse. Chamar pra pregar e cantar também. Isso. Agendas abertas. Agendas abertas 2023. Pessoal, é isso aí. Deixando aqui o recadinho pra seguir a gente também nas nossas redes sociais, Sal e Luz Podcast. A gente está na Meu AdBG, a gente tem lá a nossa página no Meu AdBG Instagram. Temos TikTok, Sal e Luz também. E no YouTube, não esqueça de se inscrever, deixar aí o seu joinha e o seu comentário. E também dicas para quem a gente pode trazer aqui para essa mesa de comunhão. É isso, quero agradecer você para ter acompanhado esse podcast e creio que tenha sido muito edificante na sua vida, porque na minha foi também. É isso aí, muito obrigado. Fique com o Senhor Jesus. Amém.